Glória a Deus. Meus amados, com alegria quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar a mesa, nosso presidente do fórum, pastor Francisco, nosso amigo. Cumprimentar pastor Eduardo, nosso amigo. Todos os demais pastores, pastor Saulo, que é o nosso líder nacional, pastor Elinaldo, que é o nosso mestre, e os demais membros da mesa. Ele está aqui descendo, então eu já vou tirar ele aqui, mas não sai. Esse aqui é... Não, ele está com... Ele está descendo aqui. Glória a Deus. Olha, esse aqui está mais crente. Eu quero glorificar ao Senhor pela vida de cada pastor, de cada secretário de missões, cada caravana que veio a João Pessoa com o objetivo de aprender um pouco mais. E temos a certeza que a temática que foi escolhida aqui para ser trabalhada neste fórum, ela acrescentará na obra missionária do Nordeste brasileiro e em todo o Brasil. Queridos, eu gostaria de convidá-los para observar dois textos da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Aliás, Apocalipse 3, do 1 ao 4. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e o que tem as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas estás morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Amém. A temática que me foi proposta é uma temática muito atual, ousada, e exige que tenhamos bastante atenção para estudá-la, para que não tenhamos compreensões equivocadas a respeito dela. Eu vou começar afirmando, e depois leio outro texto, que aonde a secularização está agindo, a palavra foi secundarizada. E aonde a palavra é secundarizada, outras coisas ocupam um lugar de primazia na igreja e na missão. Sendo assim, a gente observa o contexto da igreja de Sardes, uma igreja secularizada, que a palavra não tendo primazia, ela morreu. Mesmo continuando com a aparência de igreja, mesmo continuando com o nome de igreja, mas não era mais igreja. E isso é uma coisa seríssima. Continuar com nome e não ser.
aparência e não é. Como a igreja não é humana, a igreja, o dono dela é Deus, Deus sabe quem é e quem não é, mesmo que alguém que não seja tenha a aparência de que é. E o dono da igreja faz vistoria. E nestas vistorias, muitos trabalhos que parecem ser não são. Mesmo que estejam lotados. Mesmo que estejam bombando. Porque hoje o que vale é bombar. Ainda que o essencial seja sacrificado. A linguagem humana está prevalecendo e a mensagem divina está desaparecendo de muitos altares. Um dia desse eu fui pregar em um lugar e aí eu encontrei um irmão depois, ele disse: rapaz, você quebrou tudo. Eu digo: misericórdia, como assim quebrei? Eu não fui quebrar. Porque a ideia hoje de que você é quem faz com que o homem queira aparecer. E quando Deus aparece, alguém quer botar você no lugar de Deus. A geração dos likes e das curtidas tem levado o sacrifício da mensagem genuína para agradar a plateia. E se não tivermos o cuidado, nós somos tentados a imitar o que está dando certo e não é certo. E nesta manhã, com temor e tremor, diante de mestres com muito mais experiência que eu, aproveitando a oportunidade que me foi conferida, tratarei desse assunto sem medo. Se nós observarmos, nada desmorona da noite para um dia. Não é da noite para um dia. Ninguém cai de uma noite para um dia. As coisas vão se alterando de forma que você não percebe. E quando você vê, está longe. Eu preparei um slide aqui, vou observar e pontuar algumas coisas, até para a gente seguir uma sequência, para ficar mais fácil, para que eu não deixe de falar nada que Deus ministrou no meu coração. Que às vezes a gente se empolga e fica em um assunto e não entrega tudo. E eu, quando eu assumo uma tribuna, eu tenho 2 compromissos. Primeiro, ser muito ético e não passar do horário que me foi proposto. Esse negócio de você convidar alguém e depois alguém dizer assim: Deus está comigo, e ainda que seja a última vez eu entrego tudo, e quer pregar 2 horas, quando foi dado 1 hora, ele vai ter a última oportunidade da vida dele. O ministério que vai durar 2 horas de relógio. Tem ministério que só dura 2 horas, porque ele não sabe respeitar. É igual aquele menino que você dá o microfone, ele diz: hoje eu entrego tudo, ainda que eu não volte aqui mais. E o pastor está dizendo: não vai voltar mesmo, meu filho, não vai voltar mesmo, porque você é ousado, você não sabe respeitar a autoridade espiritual. Inclusive, eu quero dar uma palavra aqui aos jovens missionários que estão começando a sua carreira. Respeite a autoridade espiritual, ainda que você não concorde com ela. Pastor não é dirigente de culto, pastor é autoridade espiritual. E tem muita gente enganchada por causa disso. Uma outra coisa que eu vou lhe dar um conselho: pegue moral com a esposa do pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Tem gente que briga logo com a mulher do pastor. E a esposa do pastor, você sabe que a esposa, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder tão grande que Deus disse: a mulher é tão poderosa que eu vou ter que submeter ela à autoridade do homem. Você sabe que Deus não fez a mulher para ser submissa. Deus submeteu depois de ver o poder que ela tinha. Porque a esposa é o seguinte: se ela gostar de você, ela vai ficar no ouvido assim: aquele menino é uma benção, aquele menino é uma benção, ajuda aquele menino, aquele menino, aquele menino, aquele menino, ai menino, que menina, que menina. Mas se não gostar, eu não sei o que você viu naquele menino, eu não sei, eu estou lhe avisando. Então, pegue. Principalmente quem trabalha no Kids. Viu, meus irmãos? Pegue moral.
Não é bajular, não. É honrar mesmo. Honrar é uma coisa, bajular é outra. Qual é a diferença? Quem bajula é falso e quem honra é verdadeiro. Quem bajula faz buscando seu interesse. E quem honra faz pela posição que a pessoa está. Então, o outro compromisso que eu tenho é de não voltar para casa com nada. Eu prego há mais de 30 anos, nunca pedi para pregar em nenhum lugar. Mas eu tenho um compromisso de deixar tudo, aquilo que Deus me entregou para falar. E eu pontuei aqui algumas coisas que eu queria pensar com vocês. Aí quem conhece diz, está com dor de barriga. Quem não conhece diz, meu Deus, é mistério. Que mistério, irmão? A palavra está sendo ministrada, o irmão está dormindo. Se eu disser que tem um anjo entrando, o irmão já acorda. Quer dizer, a palavra está indo para o último plano e as pataquadas, como eu digo na Bahia, está vindo para primeiro plano. E aí a gente está se afastando da mensagem da cruz e se aproximando da mensagem humanista. Eu digo sempre que hoje a coisa está tão séria, que é a mensagem do receba a chave, que tem gente com tanta chave que chega a estar torto, o carro nunca chega, mas chave ele tem para uns 50. Porque quando a gente vai se afastando da cruz, o homem vai aparecendo. Mas a Assembleia de Deus ainda está no hino 291. Sim, eu amo a mensagem, até morrer eu a vou proclamar. Até por uma coroa. O secularismo. Eminência. Então eu digo sempre que se eu ministrar em um lugar e você sair dizendo que homem, que memória, que voz, eu falhei. Eu falhei. Então se eu pregar em um lugar e você sair dizendo que homem, que mente, que voz, que oratória, eu falhei. Você tem que sair do culto dizendo que palavra, que unção. Deus falou comigo hoje. E aí eu vou dar um aviso aqui. Se você quer ser primazia, você está no lugar errado. Porque aqui a primazia é a palavra. A primazia é o Senhor. Ninguém pode ocupar essa primazia, por mais homem e mulher de Deus que seja. Então, a gente vê algumas coisas que o secularismo foi fazendo e trazendo essa secundarização. Você chega em alguns lugares hoje, o culto é uma cantoria incansável. Aí quando chega 9:30 da noite, o dirigente do culto ainda tem a coragem de dizer, agora nós vamos para a parte melhor. Sim, se é melhor, porque não começou 7, 8:30, 8. Os irmãos já estão tudo cansados. Você dá para os seus irmãos, vão estar assim. Levante a mão, os irmãos, eu não aguento. Aí já está cantando há 2h30. Por quê? Porque o entretenimento está ocupando o lugar da palavra. E aí tem um outro problema, que é o pregador que, ao invés de ministrar a palavra, está querendo aparecer no lugar da palavra.
Então hoje você convida algumas pessoas para pregar, o camarada cumprimenta a igreja, é 15 minutos só para cumprimentar. Saúdo a inerrante, inefável, morena, queimada. E as irmãzinhas dizendo, para de besteira, irmão, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Mas agora o irmão que foi pregar no interior, chegou lá e disse, começou a pregar e disse, abra seu pavilhão auricular. Aí tinha duas velhinhas assim, um olhou para o outro, tu vai abrir? Eu não abro. O que ela entendeu, eu não sei, eu só sei que ela revoltou. Aí ele começou com aqueles protocolos, porque hoje botaram na cabeça dos meninos que ser pregador é falar difícil, e tem coisa que ele nem entende o que está falando. Eu costumo dizer que a mensagem ela está fazendo efeito em alguns corações quando chega em casa, que o camarada pega o dicionário. A mulher vê o pipoco lá no quarto, aleluia, o que foi, meu filho? Eu entendi agora, rapaz, o que o irmão falou é mistério profundo, olha para aqui, é o que é. E ele começou lá pregando, daqui a pouco ele disse, vai cair uma precipitação pluviométrica celestial. A velhinha olhou e disse, olha minha filha, eu estou indo embora, viu? Porque, olhe bem, o cara já mandou abrir pavilhão, vai cair uma coisa que eu não sei, tchau. Sabe por quê? Porque olhar um texto, estudar o texto, orar pelo texto e pedir uma palavra dá trabalho. E a turma não quer trabalho, a turma quer o santo Google, a turma já quer tudo pronto, mas tem uma geração em João Pessoa hoje dizendo, não, a gente não, a palavra de Deus voltando a ter primazia no trabalho missionário. Eu disse que é necessário ter muito cuidado com essa temática, porque eu vou usar aqui um termo, me perdoe os mestres, mas a gente não pode demonizar o método, nem endeusá-lo. Missão precisa de estratégia. Missão precisa de estratégia. Você não pode chegar em um lugar e não ter estratégia para alcançar aquele lugar. Tem lugar que o povo é mais sisudo, tem lugar que o povo é mais aberto, tem lugar que o povo é mais receptivo, tem lugar que o povo é menos receptivo. E eu tenho uma coisa comigo, eu tenho que ministrar a palavra de uma forma que essa palavra consiga alcançar as pessoas. E isso aí é linguagem, é forma. Então a gente não pode demonizar o método. Não, pastor, é porque antigamente era só palavra, não tinha esse negócio de estratégia. Não, irmão, estratégia, ela não é o problema. O problema é quando a estratégia sacrifica a palavra. O problema é quando o método tira a palavra do centro. Então nós não podemos priorizar o método. A prioridade é a palavra. A maioria das portas que estão fechadas, ela não abre pelo método. Ela abre pela palavra. A palavra sendo ministrada. Eu digo no campo que eu sou pastor, que a palavra resolve tudo. A minha reunião de obreiro é 80% palavra, 20% reunião. Porque na palavra, a maioria das coisas que você falaria com regra, a palavra já resolve. É igual eu cheguei num dia num culto, o irmão disse, pastor, hoje eu quero falar com o senhor uma coisa muito séria. Eu digo, depois da palavra, meu filho, fica aí no culto. Aí quando terminou o culto, ele disse, eu vim aqui dizer para o senhor que não precisa falar mais nada não, glória a Deus. E já está tudo resolvido. Eu digo, você conversou com quem? Ele disse, a palavra, pastor, já falou tudo, parece que o senhor estava lá. Palavra, é a palavra que resolve, é a palavra que destrava, é a palavra de Deus. E é essa palavra que nós temos que priorizar. O secularismo, e aí eu vou mudar aqui para que vocês possam acompanhar, esse outro texto que eu queria observar com vocês. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, a minha mensagem, minha proclamação, não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo. Tem que estudar? Tem, mas a prioridade não é você passar o conhecimento, é você estar cheio do Espírito Santo. Então quando eu fico vazio, é só uma letra, é só técnica. Hoje tem técnica para tudo.
Quem estudou aqui, como eu, que sou psicanalista, é psicólogo aqui, sabe que hoje tem a técnica, inclusive, muita gente não está ministrando a palavra com responsabilidade, está usando técnica de manipular auditórios. Hipnotizando o auditório. Está todo mundo ali, termina o culto, o que foi que aconteceu? Nada. Cresceu em quê? Nada. Aprendeu o quê? Nada. Mas o homem é demais. É igual o irmão que saiu do culto rouco. Disse, aí, qual foi a palavra? Não sei não, irmão. E o irmão lê aonde? Também não sei não. E tu aprendeu o quê? Nada. Agora que foi bênção, foi. Não tem como ser bênção se tu não aprendeu nada, se tu não sabe onde foi o texto, se tu não modificou em nada. A palavra de Deus gera mudança, a palavra de Deus gera uma reflexão profunda. E aí tem gente que quando faz errado, que dá errado, ele culpa o povo. É porque essa igreja aqui é fria. Não, é o pregador que está fraco mesmo. É o pregador que orou pouco mesmo. Essa semana eu fiz uma reunião de obreiro e disse para os irmãos, obreiro que ora pouco não tem autoridade para pregar a palavra. Nós que somos da nova geração, estamos colhendo, como nós ouvimos aqui ontem, o que outros plantaram que não tiveram as oportunidades que nós temos. Agora tinha uma coisa, orava como nós não oramos. Eu me lembro que o meu mentor espiritual, o pastor Antônio Valdalino Neres, ele dizia para mim assim, meu filho, estou passando aí para a gente ir tal lugar. E não me dizia, para a gente viajar, vou para tal lugar. E eu saía e a gente viajava, chegava, ele botava a mala, dobrava o joelho, e eu dobrava também, claro. Ia passar vergonha, eu digo, eu tenho que dobrar o joelho. Passava 1 hora, nada, eu digo, Jesus, levanta ele, pai. 2, nada. E a minha oração era, levanta ele, pai. 5 horas de joelho. Essa geração não sabe o que é passar meia, 1 hora. Ainda tem uns que chegam no culto irresponsavelmente, não preparou nada, não orou, e fica, Deus, a igreja está aí, pai, cadê? Pai, me dá a palavra, e Deus diz, eu não te conheço, eu não sei quem és tu. A nossa prioridade é a palavra, mas não é uma palavra vazia, não é uma palavra com conhecimento humano, é uma palavra revelada. Irmão, não tem coisa melhor do que você pregar uma palavra que veio do céu. Eu estava pregando num evento numa grande cidade da Bahia. Lá na Bahia tem um encontro de filhos de pastores. E eu estava pregando em um encontro de filhos de pastores do estado. E o prefeito da cidade, era uma grande cidade, estava lá. E eu ministrando uma palavra que Deus me deu. Quando eu terminei, o prefeito disse assim, pastor, 2 coisas eu queria dizer para o senhor. Uma, se tivesse um buraco aqui, eu tinha entrado e sumido do culto. Outra, estou com medo do senhor. Eu digo, e eu fiquei preocupado, eu digo, sim, mas o que foi que houve, senhor? Ele disse, olha, primeiro, eu queria um buraco para sumir daqui, porque eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. O senhor revelou minha vida toda. O senhor disse detalhe da minha vida que só minha mãe sabe. Eu achava que todo mundo sabia que era comigo. E eu estou com medo do senhor, porque eu pensei um negócio, hoje à tarde chegou aqui, o senhor falou tudo, o senhor é perigoso. Olha para o seu irmão e diga, a gente precisa voltar a ficar perigoso. Vamos lá. O secularismo atual, que leva ao secundarismo, eu botei aqui, saiu na testa do pastor Eduardo, olha que coisa ali. Não, pastor, não abaixa sua testa não, ficou bonito. Essa consequência do humanismo, moderno, pós-moderno, tem levado ao secularismo, que é uma palavra latina que significa o quê? Pertencente a uma época. O que é que, olhe para mim, não se preocupe em ler qualquer coisa depois, quem precisar do slide eu compartilho, não tem problema. Mas atente aqui, qual é o problema hoje desse secularismo, que secundariza a palavra? É que ele quer tirar a essência da palavra, mudar a palavra, para ela ficar aceita por esse mundo. E digo para os irmãos, essas palavrinhas que estão começando a aparecer aí, discurso de ódio, fique ligado. É que tem gente que só se liga depois que já está o problema. Fique ligado, o que é discurso de ódio? Discurso de ódio é eu falar a verdade. Então se eu chegar hoje e dizer que pecado é pecado, essa turminha da lacração vai dizer o quê? Discurso de ódio. Porque tem um evangelho diluído que não fala mais de pecado. Esse é o evangelho aceito por essa turminha. É verdade.
E quem quer pregar a palavra da verdade, se prepare. Se prepare, você não vai ser convidado para dar entrevista, você não vai ser convidado para estar em alguns ambientes, você vai ser ridicularizado, mas sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou. Porque nós não fazemos o que fazemos para nos promover. Nós não pregamos o que pregamos para ser aceito. Nós pregamos o que pregamos porque está na palavra, ainda que nos custe a vida. Mas vamos lá, que eu preciso voltar para a igreja de Sardes. O que é secularização? É um processo gradual, diga comigo, gradual, de abandono. Você já observou que alguns temas não são mais pregados? Santidade, pecado, céu, inferno, arrebatamento. Não, a mensagem agora é preparando o crente para estar na terra. Você vai vencer. Você vai dar a volta por cima. E quem te humilhou, se prepara, marca ele, marca ele. É o evangelho da revanche, da revanche. Eu vou vencer e tu vai ver. Um dia um irmão estava orando, aí o outro irmão criticou dele e disse, se prepare, meu filho, se prepare. Quando as promessas se cumprirem na minha vida, tu vai ser o primeiro que vai sobrar. Estou logo te avisando porque eu sou teu amigo. Isso é uma tragédia, irmão. É igual uma igreja que eu pastoreei, tinha um auxiliar que ninguém gostava dele dirigir o culto. Aí depois eu fui descobrir por quê. Ele saiu na escala e aí ele disse para um irmão, o irmão fez uma coisa que ele não gostou, aí ele olhou para o irmão e disse assim, se prepare, meu filho, eu estou na escala sexta-feira. Venha sexta-feira para o culto que você vai ver uma coisa. Já preparei uma mensagem na sua intenção. Quer dizer, esse não é o propósito. Está ali, de verde. Eu vou ler aqui que está melhor para mim. Na igreja, o secularismo transparece quando o sagrado começa a ceder ao profano. Nas igrejas secularizadas, o Calvário não é mais pregado. O sangue de Cristo é descartado. O sofrimento e a cruz de Cristo são rejeitados porque ofendem o gosto estético dos secularizados. A cruz é substituída pelo trono, a confissão de pecados pela proclamação das bênçãos terrenas. É só você observar. Antigamente a pessoa dizia assim, eu estava perdido, encontrei Jesus e fui transformado, fui perdoado. Agora não, eu era pobre, aceitei Jesus, estou rico. Eu tinha um Fusca, agora eu estou com uma Ferrari. Aí o pobrezinho que está lá disse, rapaz, eu quero esse Jesus também. Nós precisamos ter muito cuidado, porque sobre nós pesa a responsabilidade. Por exemplo, a obra missionária tem desafios tremendos. E muitas pessoas, ao chegar em alguns lugares, você tem um choque de realidade. Que choque é esse? É que às vezes o costume daquele lugar, a cultura daquele lugar, vai chocar você. E algumas pessoas ficam impactadas negativamente. Eu vou dizer para você um segredo meu. Tudo na minha vida, até o que é errado, até o que é doloroso, eu levo para o meu bem. Quando eu fui casar, um presbítero da igreja foi na casa do meu sogro dizer para o meu sogro, não deixe sua filha casar com ele, que esse rapaz não tem futuro. Quer dizer, se ele dissesse que eu era feio, beleza. Agora dizer que eu não tenho futuro, eu podia ficar magoado com ele. Não, eu levei aquilo para o meu bem. Eu digo, agora esse casamento vai dar certo. Não é só por amor, não. Agora é uma questão de honra. Agora é amor com honra. Pronto, já vou completar 25 anos. E alguns anos atrás eu tive que entrevistar ele. Ele dependia de um aval meu. E ele chegou na sala, ele não achou que era eu. Quando ele chegou, ele disse, meu Deus, és tu? Como Deus te honrou, homem. Eu digo, você não viu nada, está começando. Aí ele diz, mas tu não lembra daquele negócio? Eu digo, eu já esqueci, se eu lembrasse eu não estava aqui. Muitas das vezes, o eu prevalecendo em detrimento de algumas coisas, vai sacrificando o mais importante, que é a pregação da palavra. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de João Batista.
quando alguém tentou jogar ele contra Jesus. Olha, o homem agora, teu primo é quem está arrebentando. As multidões que vai a você, só vai a ele. E João Batista, quando abre a boca, diz o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso pensar com vocês isso aqui. Nem tudo que dá certo está certo. Às vezes você vai fazer o que é certo e aparentemente não vai dar. Continue fazendo. Continue fazendo. E tem coisas que alguém está fazendo errado e está dando certo. Porque o dar certo hoje é o quê? É quantidade e não qualidade, não fidelidade à palavra e ao ministério. Para a gente ter cuidado com a secundarização da palavra, a gente precisa observar aquilo ali, preparo versus vocação. Se não tiver cuidado, a gente começa a valorizar mais o preparo da pessoa do que a vocação dela. E esse é um problema sério. Porque a gente tem pessoas que falam bem, que se articula bem, que tem conhecimento, que eu não gosto de usar essa palavra secular, porque na verdade todo conhecimento que eu tenho não é secular, é para glorificar o nome do Senhor. Então para mim não tem secular, tudo é para a glória de Deus. É o Salmo 103, bendiz, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim. Se eu fizer um curso é para a glória de Deus, se eu me informar é para a glória de Deus, se eu aprender a falar melhor é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, nada é para mim. Crente não podia ter essa ideia, isso aqui é o secular, isso aqui, não, tudo no crente é para a glória de Deus. Nós temos que ter missionários preparados, tem que ser treinados, é verdade, mas depois da gente reconhecer a vocação. Primeiro a vocação, depois o preparo. Senão a gente vai ter pessoas preparadas que não são vocacionadas. E você botar uma pessoa preparada que não é vocacionado, ele é um problema dentro da obra. Ele é um problema dentro da obra. Ele vai ficar contra tudo. Pega um presbítero, quem é pastor presidente aqui, que ele não tem vocação e consagre ele. Ele vira uma perturbação. Ele está com poder. Aí qualquer coisa que você fala ali, questão de ordem, senhor presidente. Aí você diz, meu Deus, começou meu pai, né? E aí ele começa, ele sabe interpretar estatuto, só não sabe interpretar a Bíblia. Ele sabe dos direitos, só não sabe dos deveres. Ele sabe afrontar, não sabe o que é submissão, ele não sabe o que é reino. Não sabe o que é reino. Aí você tem alguém preparado, mas não tem vocação. Primeiro tem que ter a vocação, depois você leva para o preparo. E muitas igrejas hoje estão sofrendo porque tem muita gente preparado, mas não tem compromisso com Deus. E no preparo que eu falo, intelectual. Outra coisa, a estratégia versus a direção. Tem gente que tem uma estratégia perfeita, mas não está na direção de Deus. Alguém me perguntou um dia desse, qual é o segredo do crescimento do campo que você está? Eu digo, eu estou no lugar certo, na hora certa, usando a estratégia certa e tenho coragem para mexer nas peças que Deus manda eu mexer. Porque tem gente que está no lugar certo, mas não tem coragem. Um dia eu fui transferir um obreiro, ele perguntou assim para mim, por que o senhor está me transferindo? Eu digo, porque Deus mandou. Ele disse, se Deus mandou, né, fazer o quê? E deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, Deus manda ou não manda na igreja? Quando a igreja fica muito democrática, Deus diz o quê? Resolve o problema de vocês. Tudo vocês resolvem entre vocês, resolva. Não! Quem tem a palavra final na igreja não é a assembleia, é Deus, é o Senhor da obra. Eu estava ministrando lá no Maranhão a convite do meu amigo e eu estava dizendo o seguinte, que quando a gente está do outro lado, que a gente fala assim, Deus escolhe quem Ele quer. A gente fica, né? O problema é quando a gente está na direção. E que Deus escolhe gente que a gente não gosta. E aí agora a gente faz o quê? Deus chega para Ananias e diz assim, Ananias, vai na casa, lá na rua direita. Sim, senhor. Orar por um homem. Sim, senhor. E você vai e o homem já está ali esperando. Sim, senhor. E eu já falei seu nome lá. Sim, senhor, meu pai. E tu vai botar a mão e vai liberar o ministério do homem. Sim, senhor. O homem é Saulo. O quê, pai? E ele argumenta, viu, pastor Linaldo? É aquele perigoso. É aquele que a gente já está, Senhor, não é impossível uma coisa dessa, Senhor. E não tem hora que a gente faz, Senhor, mas, Senhor, não tem como. Diz, mas eu gosto dele, eu quero ele, eu vou usar ele. É que ele é um Pedro, não está pronto ainda. Depois do dia de Pentecostes, ele fica melhorzinho, vai lá. Agora a palavra de Jesus para Ananias é forte, vá, porque este é para mim. Não sei para você, mas para mim é vaso escolhido e eu sei o que eu vou fazer.
Compartilhe assim com o irmãozinho que está do seu lado, com todo respeito, né? Diga para ele assim, se prepare para ver Deus usar quem você não gosta. E outra coisa, eu sou pastor da igreja, mas a igreja não é minha, e Deus não me deve satisfação quando Ele quer fazer na igreja que eu sou pastor, o que Ele quer fazer, porque o dono é Ele, o Senhor é Ele, e é Ele que manda. Eu preguei agora em Porto Alegre para os secretários de missões, a convite do meu amigo pastor Saulo, que tem 3 tipos de inimigo, tem o declarado, o camuflado e o que não sabe o que é. Mas isso aí é outro dia. A outra coisa, conhecimento versus unção. Minha mãe é simples, ela congrega numa cidade no interior. Aí ela disse assim, meu filho, teve um pregador que teve aqui, meu filho. Ele prega bonitinho, meu filho, é uma benção, mas falta aquele negócio, aquela coisa assim, que quando o homem está falando, a gente sente uma alegria assim, que vai mexendo a gente por dentro assim. Eu digo unção, é isso aí, meu filho, que faltou nele. Falta unção. Agora, se não tiver cuidado, a gente está como manda o figurino no aspecto humano. Vamos pensar aqui. Eu vou adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Os cristãos seculares, a secularização da igreja, né? As filosofias, a filosofia de vida que prioriza o agora em detrimento do que é eterno, né? A substituição. Então, hoje, em algumas igrejas, as coisas estão fugindo do controle. Um dia eu fui numa missão, pastor Saulo, cheguei lá, o missionário disse para mim, pastor, eu mudei tudo aqui. Digo, foi, meu filho? Foi. Agora eu não dou a paz do Senhor aos irmãos. Agora eu começo assim, olá, pessoal. Aí eles falam, oi. Aí eu falo assim, um coraçãozinho. E aqui é o seguinte, pastor, quando Deus me dá uma palavra assim forte, eu não prego para a igreja. Eu pergunto para quem é. Chamo. E eu também aqui não faço convite. Eu não faço mais apelo. E outra coisa, que as mensagens assim, são coisas que interessam o povo. Eu prego assim sobre relacionamento, eu prego sobre... Eu digo, meu filho, o que é que o senhor acha? Eu digo, você está perdido. Você está perdido, você está acabado. Aonde foi que você desviou? Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Levante sua mão, meu filho, levante. Sabe o que é isso? Imitação, Assembleia de Deus. E aqui eu vou dizer uma coisa, que se tiver alguém de outro ministério, não se ofenda. A igreja Assembleia de Deus não precisa imitar movimento neopentecostal. Não precisa. Hoje tem igreja Assembleia de Deus que daqui a pouco até sal grosso vai ter. Não precisa. Deus disse lá para Jeremias, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Cadê a palavra? Quem está com a palavra aí? Pega aí a Bíblia, pega aí. Ó. Levanta e diga, aqui resolve, aqui é que resolve. A palavra é que resolve. O que resolve é a palavra, não é truques. Pregue a palavra, ensine a palavra. Tenha coragem de ensinar a palavra. Mudando mais um pouco aqui para a gente caminhar. A consequência da secularização, a perda da identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos pentecostais. Nós acreditamos na evidência do batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Nós acreditamos nos dons espirituais. Mas tem lugar que Deus não pode mais fazer mais nada, não. Um dia desse eu vi um irmão, o irmão deu um glória, o irmão olhou e disse, quem é esse? Da onde é? E você já observou? O senhor já observou, pastor Raifran, que tem gente que quando vai melhorando no aspecto financeiro, vai ficando todo cheio de arte. Né? Tinha uma bicicleta, aleluia! Uma moto, aleluia! Um carro, aleluia! Um carro novo, É tudo meio... Você vê que até na questão ministerial, é diácono, eita Deus, presbítero, aleluia, pastor. Irmão, se é para você ter alguma coisa e perder sua comunhão com Deus, perca o que você ganhou, mas não perca a sua comunhão com Deus. Se o cargo está fazendo você perder sua intimidade com Deus, deixa o cargo e fica na presença de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Perdeu a identidade.
Hoje tem igreja, não sei a realidade aqui, que Deus batizar com o Espírito Santo é uma raridade, é igual a nota de R$200. Você vê a nota de R$200 aí? Alguém tem aí para dar uma oferta hoje, missionária? Levante a mão, irmão, quem tem uma nota de R$200, para a gente mandar a sal aí até você. Que nem o Banco Central está achando mais. Então hoje em dia você vê pessoas, está numa igreja pentecostal, não sabe, nunca teve uma experiência, e vive do que a gente vai falar daqui a pouquinho mais na frente. Mas vamos lá. Voltando aqui, valoriza a fórmula e não a essência, não vai dar tempo a gente ler os textos, e desprezo do ensino bíblico, desprezo do ensino da palavra. Eu me lembro que a igreja que eu sou pastor, eu estudei Salmo 5 anos, 5 anos estudando o livro do Salmo, toda terça-feira. Eu era criança, Deus disse, pastor Elinaldo, que eu seria pastor com 7 anos. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 9, e eu acreditei nesse negócio de uma tal forma que eu comecei a ser pastor dos meus irmãos. Eu pastoreava meus irmãos. E aí, eu fui para a ceia, chegou lá, minha mãe eu queria pegar o pão da ceia. Minha mãe disse que não podia, que tinha que ser batizado. Eu perguntei, e o que é ser batizado? Ela disse, tem que mergulhar na água. Eu pensei, se eu vou ser pastor, e quando mergulha na água pode comer o pão, então eu vou batizar meus irmãos. Lá no fundo do quintal tinha um túnel, eu batizei meus irmãos tudo, joguei dentro do túnel. Quase matei minha irmã caçula, porque eu joguei, ela era pequena, para achar, foi uma luta. Eu levava aquilo a sério, mas tinha uma coisa que eu ficava zangado. O que era? Era pastor Walter chegar numa igreja, no culto de doutrina, e a igreja vazia. E chegava no culto de domingo, a igreja cheia. Ou então avisar que ia ter um pregador, o povo ia. Eu dizia, não, isso aí está errado, esse negócio está errado. No dia que eu for pastor, culto de doutrina vai ser o culto mais frequentado da igreja. Eu dizia para mim, não dizia para ninguém, que essas coisas você não pode dizer para ninguém não. Viu, José? Não conte seu sonho para ninguém, José. Que a luta já é grande, você ainda vai contar seu sonho para os outros. E eu ficava ali, eu digo, no dia que eu for pastor, eu vou... Glória a Deus, para a glória de Deus. Hoje eu sou pastor. Cadê as ovelhas que vieram lá de Barro Jacuí? Fica em pé aí. Está ali, pastores, presbíteros, evangelistas. Pode sentar. O culto mais frequentado na igreja é o de doutrina. Ainda desse ia passando um cantor por lá, disse, pastor, vou aí, tá bom, vá. Quando chegou lá, ele disse, o senhor avisou que eu vim? Eu digo, não. E esse povo, eu digo, avisei que ia ter palavra. Agora, para isso você tem que estudar. Você não pode esquecer que é o ensino que vai atrair, não é a estratégia. Você usa a estratégia. Eu amo o texto de João 4. Jesus traz o impacto para a mulher, e a mulher vai convidar a cidade vem, e os homens olham e dizem assim, mulher, a gente veio aqui por causa de você, viu? Foi você que chamou a gente, que a gente não sabia que esse homem estava aqui não. Agora a gente não sai daqui, não é por causa de você não, mulher. A gente não sai aqui é por causa da palavra dele. Que palavra esse homem tem? É a palavra. Vamos caminhando aqui. O evangelho não vale tudo. Muitos líderes estão fugindo da exortação para poder atrair pessoas. E aí a gente está assistindo hoje que algumas igrejas você não sabe mais o que é. Tem uma agora que tem um octógono no meio da igreja. Aí os meninos sobem ali, um dá murro no outro, em nome de Jesus, louvado seja Deus, vê quem vence, depois entra um grupo cantando, daqui a pouco entra um irmão com uma palavrinha de 10 minutos. Deus está com você. Deus ama você. E não importa o que você faça, Ele vai te ajudar. E o pecador dizendo, glória a Deus. Você precisa confessar seu pecado. Eu não gostei desse falso profeta. É um falso profeta. Por quê? Porque a verdade virou mentira. E a mentira virou verdade. Transformaram. Esse é o nosso tempo. E a gente não pode se intimidar. A palavra resolve. A palavra é atual. Vamos caminhando aqui. A advertência de Deus. Eu queria que vocês lessem, por favor. Eu acho que dá para todo mundo ler aqui. 1, 2, 3 já. Bota menorzinho, porque aí... isso, eu acho que assim dá para ler. 1, 2, 3 já. A gente precisa ter muito cuidado. Isso aqui você precisa gravar isso aqui. De vez em quando eu estou lendo isso aqui para renovar a minha memória. Deus quer que a obra cresça, mas não em detrimento
de colocar a palavra em último lugar e de colocar a estratégia acima da palavra. Porque senão isso não é crescimento. Em muitos lugares tem uma multidão, mas não é uma multidão de salvos. É uma multidão que está ali pelo entretenimento. Eu gosto dele, eu gosto da palavra. Rapaz, que voz, viu? Aquele irmão é engraçado. Um dia desse eu estava dizendo para o irmão, ele dizia assim, pastor, o senhor é engraçado. Eu digo, não. É porque Deus me deu um novo método. E qual é o método? É que as pessoas apanham sorrindo. Eu nunca subo no altar com a intenção de fazer graça a ninguém. Eu estou pregando a palavra. A única forma é que Deus me deu um jeito de ministrar que as pessoas estão sorrindo, mas estão apanhando. Quando eu chego em casa, sabe, eu estou todo marcado. O que é isso aqui? A palavra. Você não pode mudar a palavra para agradar ninguém. Um dia eu fui pregar num estado que o pessoal é bem ainda fechado e tal. Quando eu terminei, um pastor de uns 80 anos, ele disse para mim assim, pastor, o senhor é terrível. Eu pensei até que ele ia me exortar e tal. Ele disse, pastor, o senhor é terrível. Eu trouxe minha mocidade aqui. Tem uma coisa lá na igreja que eu estou querendo tratar há 5 anos. Procurando um jeito, pastor, para não ferir. Aí tu chega aqui, fala tudo, e eles ainda gostou de tu. Já me pediram para te levar lá. Pronto, é uma nova metodologia. Apanhar sorrindo. Diga para o seu irmão, você não precisa falar a verdade com ódio, com raiva. Tem gente que as pessoas não querem ouvir o que ele está falando, que ele fala com raiva. Vocês têm que orar. Se vocês não orar, Deus vai matar. Aí os irmãos de sua mãe. Vai matar ninguém, rapaz. A gente precisa entender que a gente precisa falar a verdade, mas fale com amor. Amém ou não amém? Fale com amor, fale com graça. E isso aí é Jesus que dá. Né? Faculdade, ensinamento, tempo de ministério, não dá não. É Jesus que dá. Diga, Jesus, esse povo não é fácil, me dê graça. Aí Jesus lhe dá um jeitinho. Vamos lá. Para o secularismo, o que importa é o que funcione. Funcionou, importa. Não. Se o que funciona vai de encontro com a palavra, não importa. Não valorize. Não implante na sua igreja. Porque são pessoas que não vão dar frutos. Tem igreja aí que está lotada, daqui a pouco você procura, cadê as pessoas? Não tem mais ninguém. Por quê? Porque foi um resultado que não foi da palavra. Mas igual o irmão que foi evangelizar lá no Rio de Janeiro, me contaram que foi uma história, aliás, eu li numa lição, que ele foi pregar e tinha uma arma. Aí ele era novo convertido, levou a arma, botou uma jaqueta. Aí chegou lá, pregou o evangelho para uma pessoa. A primeira que ele achou, ele pregou. 1 hora de relógio, a pessoa ouvindo. Aí quando ele terminou, ele disse, você quer aceitar Jesus? O cara disse, rapaz, eu gostei, mas eu venho aqui outro dia. Eu vou procurar uma igreja. Ele olhou e disse, rapaz, eu vou lhe falar uma coisa. Era para eu estar trabalhando hoje. Deus mandou eu vir aqui. Eu lhe falei a verdade. E eu vou lhe perguntar de novo. E você tenha muito cuidado com o que você vai me responder. Porque eu gastei minha saliva aqui 1 hora. Você quer Jesus? O cara disse, rapaz, não, rapaz, eu gostei, mas aonde é a sua igreja? Rapaz, eu não estou de brincadeira. Aí ele lembrou da arma, tirou a arma e disse, meu amigo, é o seguinte, eu aceito ou morre? Meu irmão, com a arma, levanta até as 2 mãos. Aí o cara levantou as mãos, ele disse, agora dobra o joelho para orar. Na hora que ele está orando, ele disse, rapaz, mas vai desviar. Vai desviar, e se desviar eu perdi o trabalho. Então, Senhor, eu vou mandar logo a minha primeira alma. Agora perder para Satanás eu não perco. Para não desviar. Não, irmão, não é assim não, irmão. Não é por livre e espontânea pressão, não. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que muda. Hã? Mas vamos lá. Pronto. Vamos fechar observando a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, uma igreja secularizada, que secundarizou a palavra, era a capital da província da Líndia, ficava a 80 quilômetros de Éfeso, um entroncamento de 5 cidades. A principal religião era a adoração a Ártemis. Olha 3 coisas aqui para a gente pensar. Perdeu sua influência e passou a ser influenciada. Uma igreja, quando ela secundariza a palavra, ela perde a sua influência. Ela perde a influência. As pessoas ficam olhando para a igreja. Porque observe aqui, quem é mais antigo aqui, irmão, sabe. A pessoa criticava da igreja, falava que a igreja era zoadenta, mas quando tinha um problema, para onde eles vinham? Quando o médico dizia assim, tem uma doença que não tem cura, para onde eles iam? E quando dizia assim, está sem dormir, não sabe o que é que vai fazer, vai aonde? Na igreja. Mas a igreja tinha compromisso com a palavra, ela não mudava a palavra para atrair, ela continuava. Eu amo o texto, pastor Francisco, da multiplicação.
Jesus multiplicou os pães, multiplicou o pão. No outro dia, a cruzada bombou, mesmo sem Jesus avisar o lugar. Quando Jesus chegou lá, que descobriu que eles estavam tudo lá, Jesus olhou e disse, um bocado de interesseiro. Estão aqui hoje por causa do pão que eu multipliquei. Mas aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O povo fez o quê, irmãos? Foi embora. Quem era o pregador da festa? E o povo fez o quê? Pronto, então não tente pregar para agradar, porque nem Jesus pregando agradou a todos. Tem gente que prega e fica olhando para a cara das pessoas. Não, irmão, não olha para a cara de ninguém, não. Tem gente que a cara é feia mesmo. Tem gente que feia. Hoje em dia eu tirei, lá na igreja eu tirei o ministério de trás assim da câmara. Por quê? Porque tem irmão que ele tem uma carinha feia. Tinha um mesmo que ficava assim. A pessoa, em vez de olhar para a palavra, fica olhando para a cara do presbítero. Eu digo, vai para o lado, meu irmão, para o ladinho aqui, em nome de Jesus. Para o ladinho para não assustar. Mas a pessoa fica olhando para a cara, meu Deus, eu acho que aquele irmão não está gostando, que aquela irmã não está gostando. Você não prega para agradar, você prega para cumprir o seu ministério, a sua missão. Agora olha que coisa linda. Foram embora, não foram? Aí Pedro, para ajudar, disse assim, Senhor, se eu fosse o Senhor, maneira aí que o ministério, eu acho que não tem ninguém na sua frente lhe ouvindo, não. Jesus estava tão zangado, disse, quer ir também não? Agora a resposta de Pedro é linda. Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Quem foi ensinado na palavra sofre, mas não vai embora. Apanha, mas não vai embora. Não gosta, não entende, mas não sai. Aqui é a palavra. É a palavra. Eu não entendi porque o pastor estava assim. Mas é um homem de Deus, a palavra de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. E não fale dele não, que ele é um homem de Deus. E segue o caminho. A igreja está perdendo a influência porque a palavra está sendo colocada em último lugar. Ali perdeu a sua influência. Perdeu o brilho do Espírito e passa a usar táticas humanas. E aí eu vou denunciar uma coisa aqui. Por que a igreja tem hoje as celebridades? Porque a ausência da palavra teve que gerar pessoas que atraem a gente. Então, em muitos lugares, eu tenho que convidar um cantor para atrair gente. Não, irmão. Não. E aí a celebridade começa a se valorizar. Hoje tem gente cobrando 40 mil para cantar 3 hinos. E tem uns que é esperto, canta o hino pela metade. Nesta noite, a igreja... No final ele não cantou nenhum. É os treiteiros. Leva o dinheiro que você podia fazer uma construção, mandar para a missão. Agora tem gente que diz que não tem dinheiro para mandar para a missão e tem dinheiro para dar 40, 50 mil a um cantor para cantar. Deus está enraivado com esse tipo de atitude. E é uma denúncia que eu faço aqui como profeta de Deus. Uma igreja que não tem dinheiro para enviar um missionário e tem dinheiro para dar 40, 50 mil a um cantor, isso está deixando Deus irado. Aleluia! O missionário está no campo e não tem condição de mandar uma ajuda. Não tem dinheiro para enviar um missionário, mas tem dinheiro para trazer um cantor que chega lá como estrela. Tem uns agora que dizem, eu quero o colchão tal. Eu quero o lençol tal. E tem gente fazendo isso, sabe por quê? Porque quando a palavra vai ficando em último plano, eu preciso de alguma coisa que atraia. Mas esta manhã, o Espírito de Deus, aqui no Fórum de Missões em João Pessoa, está dizendo, bota minha palavra como primazia, que eu faço, eu atraio, eu resolvo. E não é uma palavra intelectual, que não gera sinais. Hoje você vê pessoas que não... Irmãos, hoje a geração nova que está chegando não está experimentando sinais e maravilhas. Porque eu me lembro que meu pai me levava para as cruzadas e eu ficava nas costas dele para ver. A primeira vez que eu vi um cego enxergar foi nas costas do meu pai em uma cruzada em Feira de Santana. Essa geração nova que está chegando só está ouvindo a gente falar do cego de Jericó. E a geração está dizendo, sim, e os ceguinhos daqui? Cadê, gente? Tem nada. Lá na igreja tem uma menina, pastor, que ela, ou a mãe dela morreu, que ela tinha o vírus da AIDS, e aí a irmã que
cuidou dela, fez um exame e deu. Aí ela chegou para mim e eu sinto aquele dia que Deus vai curar. Pelo menos comigo assim funciona, né? Cada um, Deus tem um jeito. No dia que eu estou orando muito, Senhor, meu Deus, é porque eu não estou convencido que Deus vai curar. No dia que eu estou convencido que Deus vai curar, eu digo, Senhor, cura, amém. Aí eu orei, a irmã disse assim, ô pastor, é assim para o senhor fazer uma oração assim, porque é grave. Eu digo, já orei. Eu já orei, meu irmão, é Deus que vai fazer a obra. Porque tem gente que pensa que é... Aí o cara disse, é agora que vai acontecer. Não, irmão, se Deus não quiser, você pode fazer pode fazer o que for, Deus não cura. Cornélio diz o quê? Diga apenas uma palavra. E aí eu digo, está curado, em nome de Jesus. Senti que Deus ia curar a menina. E curou. A menina agora parece que foi 20 anos lá. Está lá no Ministério de Louvor, alguns anos atrás. Olhe para o seu irmão e diga, está na hora da gente voltar a pregar palavras ungidas. Está na hora da gente voltar a crer que o Deus que curou o cego é o nosso Deus. Está na hora. E eu sinto a autoridade de Deus aqui para liberar uma palavra. Essa unção está sobre nós. Use essa unção. Ore pelos enfermos com autoridade. Não pregue para impactar, para ser bonito. Pregue para entregar a palavra com ousadia. Aleluias, 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 aleluias. Eu tenho aqui 4 minutos e vou usar muito bem usado. Óbvio, não viva do passado. A igreja de Sardes dizia, a gente já foi, a gente já era. Como nós... Não, Deus olha e diz, vocês estão mortos, gente. Vocês estão mortos, vocês não é mais nada não. Olha como Deus denuncia, vocês estão mortos. Quem olha para vocês pensa que vocês é a igreja, mas você não tem mais nada não. Viver do passado, viver do que já foi, um monumento. Tem gente que é um monumento evangélico. Aqui já foi vaso, aqui já pregou, aqui já orou, e agora não sente mais nada. Nada. E tem uns que só sente com o microfone na mão. É uma alção do microfone. Eu estava pregando no Piauí. Está aqui o vice-presidente, eu estava pregando lá na convenção, um trabalho de pastor, de filho de pastores. Aí eu digo, a próxima igreja que eu vou construir agora, eu vou comprar uma caixa de microfone. Descobri os irmãos que só pegam fogo com o microfone. E no início do culto eu chegar e dizer, tome o seu, tome o seu, tome o seu, tome o seu. Fica aí com o microfonezinho na mão, pega fogo, dá glória. Porque tem gente que está com a cara lá assim. Quando pega o microfone, eu estou sentindo. E a igreja diz, não, gente, agora, só agora tu está sentindo. O culto já começou, tem 2 horas. Faça uma vistoria permanente. Diga comigo assim, Não, irmão, não pirraça pastor não, que é perigoso. Vamos lá, eu preciso fazer uma vistoria na minha vida espiritual. Se eu ainda estou vivo ou não, irmão. Fazer a vistoria. Dobra o joelho, não sente mais nada. Não chora. A palavra de Deus não te quebranta mais. Comodismo geral. Comodismo gera morte espiritual. Tinha conforto. Hoje a gente precisa trabalhar isso, o conforto, sem perder a essência. Ou seja, o templo tem que ser bonito, tem que ser aconchegante, mas não pode perder a essência. Nós somos crentes, nós somos missionários, nós temos que pregar o evangelho. Uma pergunta que não quer calar, quantas almas você já ganhou esse ano? Eu vou fazer uma outra perguntinha aqui. Quanto nós, do nosso bolso, investimos em missões esse ano? Quanto? Porque tem gente que só sabe dizer assim, dê a sua oferta, tem gente que é assim, tem gente que aprendeu a ser um orador nato, ele prega sobre perdão, os irmãos choram e sai tudo para perdoar, e ele está com mágoa. Então tem gente que fala de missões e ele não faz, não contribui. Eu digo sempre, irmãos, a salva na igreja que eu sou pastor, primeiro passa no púlpito, dê uma olhada, meus irmãos, para o altar, dê uma olhada para a vitrine. Porque tem gente que é obreiro, não dá uma oferta. E tem gente que a oferta de missão, parece ele tem um saquinho de geladinho, é geladinho que chama aqui? Na Bahia é geladinho, aquele saquinho, ele já bota ali o dinheiro da missão, é 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Nunca deu 100 reais para a missão, nunca deu 200 reais para a missão.
Eu vi agora um menino que ele aceitou a Cristo, fechar aqui para não passar do meu horário, e ele disse para mim assim, pastor, eu assumi um negócio com Deus. O que foi? Eu comecei a dar R$20 de missão, para missão. O que foi, meu filho? Foi. E o que foi? Deus tocou no meu coração. Eu digo, rapaz, o menino chegou agora, tem presbítero que não aprendeu isso. Ele disse, pastor, Deus me abençoou, agora eu passei a dar 50. Aí encontrei ele essa semana, ele disse, pastor, agora é 100. Pastor, funciona. Eu dou meu dízimo e já reserva. Aqui é de missão, Senhor. Aqui é de missão, Senhor. Quanto é que tu reserva por mês de missão? Porque eu sou um secretário de missão. Falo de missão. Sim, e eu faço o quê? E eu estou me envolvendo como? É só os outros que tem que dar. Eu sou crente, eu sou pastor, mas eu sou crente. Eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia. Não é para pregar, não. É para alimentar minha alma. Eu tenho que ter devocional. Eu tenho que jejuar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que cair aos pés de Jesus, eu tenho que contribuir, eu tenho que obedecer minha liderança. E eu encerro aqui dizendo o seguinte: esta palavra que o Senhor nos deu o privilégio, está na nossa mão. Ela resolve tudo, irmãos. Ela resolve tudo. Leia ela, estude ela, ministre ela com autoridade, e Deus vai lhe dar experiência. E tem gente aqui que tem mais do que eu, experiência sobre isso. Você ministra a palavra, Deus dá crescimento. Você ministra a palavra, Deus gera o poder e o crescimento. Deus vai fazer coisas tremendas. E eu encerro minha participação nesta manhã dizendo a este fórum: Deus está levantando uma geração comprometida com a sua palavra. E quem não tiver compromisso com a palavra de Deus, se prepare, Deus vai lhe tirar. Porque a Bíblia diz no livro no Apocalipse 3: se você não guardar a minha palavra, Sardes, eu vou tirar você do castiçal. Deus não é refém de ninguém. A primazia é dele, da sua palavra, e Deus não vai abrir mão disso. Assim diz o Senhor: quem viver verá. Deus abençoe.